Tudo bom com você, aluno? Bom, vamos para a nossa segunda aula, né? Sobre o tema hortaliças convencionais e não convencionais, ok? Na aula passada, pessoal, nós falamos sobre a importância das hortaliças na alimentação humana, grupos de alimentos, as partes comestíveis das hortaliças e paramos em hortaliças convencionais. Na aula de hoje, continuaremos trabalhando hortaliças convencionais e não convencionais, porém falaremos quase que exclusivamente sobre as hortaliças não convencionais. Então, pessoal, hortaliças não convencionais são aquelas que a gente define assim, presentes em algumas regiões e outras não, certo? Que vocês querem um bom exemplo? Pato no tucupi. É da região do Acre, da Amazônia. E aqui no Goiás, de onde eu estou ministrando as aulas, esse tucupi, ele não é uma hortaliça que eu tenho no dia a dia. Então, para mim, ela passa a ser uma hortaliça não convencional. Quando a gente fala, pessoal, em hortaliças não convencionais, geralmente são plantas, né, utilizadas em pratos típicos. Tem uma importante expressão cultural dentro de determinadas populações. E de um modo geral, pessoal, em algum momento elas já foram muito consumidas pela população, certo? Porém, foram perdendo importância econômica no decorrer dos anos e acabaram sendo esquecidas ou ficando exclusivas de pequenas populações. Geralmente, pessoal, elas também são conhecidas como punks. A gente vai tratar elas aqui como hortaliças não convencionais ou como punks, plantas alimentícias não convencionais. Resumindo, pessoal, as punks, elas poderiam ser ditas como aquelas plantas que poderíamos consumir, mas não consumimos. No gráfico ao lado desse slide demonstra bem isso. Olha a quantidade de punks que existe, né? Plantas que não consumimos por algum motivo, e as plantas que geralmente nós consumimos, né? Um bom exemplo disso é o tomate, ele está na mesa, bem dizer, de todos os brasileiros. E ele faz parte desses grupos de plantas convencionais. E as punks são um número muito maior. Então quer dizer que a gente tem um número muito maior de plantas que não consumimos, muitas das vezes por preconceito, por falta de conhecimento, do que as plantas convencionais, né, que já estão estabilizadas aí no mercado. Então tem muita coisa para nós estarmos implementando na nossa alimentação. Muitas plantas que estão aí perdidas, né, podem começar a fazer parte do nosso dia a dia. Esse termo punk, pessoal, foi criado por um brasileiro. Ele é um biólogo e também professor. É Quando vocês entrarem na internet para pesquisar sobre as punks, vai ser um dos nomes referências. Ele também foi responsável por escrever um livro que é um guia. Esse livro, né, essa guia, ensina a gente a separar quais são as plantas convencionais e não convencionais e saber qual parte dela nós podemos utilizar. Não é porque ela é uma punk que a gente vai utilizar toda a planta. Em algum momento, as folhas delas podem ser tóxicas. Ou em algum momento a raiz é tóxica e as folhas não. Então tem esse guia aí que está no slide, e esse foi o responsável por criar esse termo punk e tentar popularizar essas novas não, né? E tentar popularizar essas plantas não convencionais na alimentação humana. O termo punk, pessoal, ele se divide em duas partes. Punk pode significar que não produzimos ou consumimos poucos, e plantas alimentícias
são aquelas usadas na alimentação. Então, punk nada mais é do que uma planta que nós utilizamos pouquíssimos na alimentação, certo? Elas não são convencionais, por quê? Porque elas não são nem produzidas e nem comercializadas em larga escala, certo? Podendo, inclusive, o seu cultivo cair no esquecimento. Ela quase, bem dizer, ficar extinta, certo? E eu te pergunto, me faz uma lista aí de quais são as hortaliças não convencionais. Pessoal, não tem como a gente fazer uma lista dessas hortaliças. Diferente aí da alface, do chuchu, do tomate, que já está na nossa lista do dia a dia, as punks não, certo? Por quê? Varia muito de uma região para outra. Então, uma planta que para mim, hoje aqui no Goiás, é uma punk, no norte, nordeste, é uma que está no dia a dia na alimentação das pessoas. Então, é uma planta convencional. Nesse slide, eu cito algumas hortaliças que não são tão convencionais, ou seja, são punks para nós. E a punk, pessoal, se torna importante, né, ou se tem uma grande expressão, porque ela tem nutrientes, como todas as outras hortaliças, e podem, né, se adequar numa alimentação saudável. Para o ambiente produzir também uma punk, a gente precisa de estudo. Então a gente começa a estudar espécies nativas, a gente começa a valorizar a biodiversidade daquela região. Isso é muito importante. E muitas plantas não convencionais têm uma resistência muito boa, ou seja, são resistentes a algum problema no ambiente. E essa resistência, a gente pode ter produção o ano todo. Então, essa planta pode ser resistência à seca, pode ter resistência a geadas, pode inclusive ter resistência em algum local onde há uma contaminação. Vocês querem um exemplo? A contaminação, não vou nem dizer uma contaminação, mas o excesso de alumínio no solo pode ser tóxico para algumas plantas. E tem plantas que são consideradas punks que conseguem se desenvolver muito bem num solo com alta concentração de alumínio. Nesse momento da aula aqui, pessoal, eu trago para vocês algumas recomendações gerais para o plantio. Gerais por quê? É muito diferente você plantar uma punk do que uma convencional. Geralmente as punks elas ainda não estão totalmente estudadas agronomicamente falando. Então, uma coisa que se nota dessas olerícolas é que elas são muito, muito rústicas. Ou seja, se adaptam muito facilmente aos locais. Também, pessoal, são pouquíssimo afetados por pragas e doenças, o que facilita muito o cultivo aí de quem gosta de orgânicos e das pessoas, né, que gostam dos agroecológicos, certo? Porém, os tratos culturais básicos devem ser realizados, como a irrigação, o manejo de plantas espontâneas, ter uma adubação aí de cobertura, certo? Nesse slide aqui, pessoal, eu trago aí alguns exemplos, né? Igual, vamos lá, o caruru. A gente se planta ela de que forma? Através de sementes, em canteiros, logo em seguida vem o espaçamento e se colhe mais ou menos com 30 dias após o plantio, certo? Temos aí o Oropronobis, né, que a gente faz ele através de estacas, covas e sulcos, certo? Colhe-se com mais ou menos 90 dias. Nesse slide aqui, pessoal, eu trago, né, algumas plantas onde nós consumimos as raízes ou os frutos, igual a jurubeba. A jurubeba, para mim aqui na região, ela não é uma punk, mas para outras áreas, né, pode ser. Então, a jurubeba a gente
planta a semente delas em covas, tem o espaçamento e a gente colhe aí, né, a partir de 100 dias, acima de 100 dias. Já o taro, também conhecido como inhame, a gente vai utilizar o que? O rizoma, certo? Vem a maneira aí também de coletar, de plantar ela, o espaçamento, e a colheita, pessoal, é quase um ano após o plantio, em torno de 270 dias após esse plantio. Agora, pessoal, desses slides em diante, eu vou trabalhar com vocês em forma de pergunta e resposta. A primeira é essa: as punks são apenas mato ou plantas que nascem sozinhas? E aí, né? Geralmente, pessoal, elas podem sim ser espontâneas, nascer sem que ninguém as plante, certo? Porém, também entra nessa lista de punks variedade de plantas cultivadas. Elas não são espontâneas, não estão no nosso dia a dia, porém, em alguns países, como na Ásia, na África e também na Europa, é visto como uma planta convencional, certo? Aí eu te pergunto, Ana, então todo mato é punk? Calma lá, as coisas não são bem assim. Não é porque elas nasceram, né, espontaneamente que elas são comestíveis, certo? Porém, mesmo ela não sendo comestível, pode ser que ela tenha alguma propriedade medicinal. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Não é porque uma planta nasceu espontaneamente no meu quintal, no meu jardim, que eu vou comer ela, tá? Ela pode ser nociva à saúde. O grande problema, pessoal, quando a gente vai colocar algo novo na alimentação é o preconceito. A maioria das pessoas pergunta: ah, então as punks são amargas ou tem um gosto ruim? Lembra o jiló? Calma, a maioria é mito, certo? O dente de leão, ratite, a serralha pode sim ter um gosto amargo aí parecido com o do almeirão. Porém, a grande maioria não é amarga, e sim saborosas e tem uma versatilidade gigantesca na cozinha. Ah, Ana, então você quer me dizer que toda punk é nativa, ou seja, ela pertence a uma região e não a outra? Mais ou menos, pessoal. Como o termo punk ele é referente somente ao uso alimentar, não dá para dizer que pode ficar somente na questão nativa, certo? Ela pode sim ser nativa, trazida de outros países ou cultivada espontaneamente aqui no nosso. Assim, uma punk ela não precisa ser nativa, certo? Vocês querem um exemplo? Vamos lá. Oropronobis. Ele não é nativo nosso, sabia? Ele veio de outro país. Ele é um cacto e ele veio, se eu não me engano, da África e se deu muito bem no nosso cerrado. Por quê? Porque se assemelha com o clima da África. Com isso, pessoal, em Minas Gerais, como Sabará, tem cidades que tem um evento só com essa planta. Então, lá para eles é uma planta convencional. Para mim, aqui na minha cidade, é uma punk. Aí você me pergunta, Tana, mas como é que eu vou começar a consumir essas plantas? Depende, tá? Geralmente tem três maneiras de preparo. As consumidas in natura, né, como a couve, ou em sucos, na salada, certo? Similar à do mamão, da alface, do pepino. Plantas que podem ser consumidas tanto in natura quanto processadas, que ficam mais agradáveis, certo? E plantas, pessoal, que obrigatoriamente eu tenho que cozinhá-las. Porque pode ser que essa planta ela tenha algum tóxico. São plantas similares à mandioca, ao espinafre, à batata doce, que só devem ser consumidas cozidas, né? Puxando o gancho aí, pessoal, nós não temos só as punks, não.
Nós também temos plantas no dia a dia que já existe estabelecidas no nosso consumo, porém não consumimos tudo que ela pode nos proporcionar. Então, a gente tem partes alimentícias não convencionais. Vocês querem um exemplo? As folhas da batata doce e as folhas da beterraba. Elas podem ser consumidas refogadas, têm alto poder nutritivo, porém nós nem lembramos de utilizá-las, certo? Outra coisa também são as frutas no estado que nós não consideramos maduros. Um exemplo é o mamão verde. O mamão verde ele também pode ser consumido na forma de salada, a jaca verde, a banana verde se faz uma base muito boa para o preparo de brigadeiros. Nós não estamos acostumados, porém podemos consumi-las. Quando a gente trabalha esse tipo de material, nós estamos trabalhando com as partes alimentícias não convencionais. Quando trabalhamos com plantas que não está no nosso dia a dia, aí são PANCs, plantas alimentícias não convencionais, certo? Tá, Ana, mas eu tenho uma planta aqui, ela ficou super popular na minha região e tá todo mundo consumindo. E ela era punk. O que que acontece com ela agora? Ela está sendo produzida em larga escala, sendo encontrada em vários lugares. A gente faz uma festa, por quê? Ela deixou de ser uma punk. Isso quer dizer o quê? Que essa planta passou a fazer parte da alimentação de várias pessoas, aumentando o leque de nutrientes que podem ser consumidos e também diversifica, pessoal, a renda do agricultor. É um produto a mais que o agricultor tem a oferecer para a população, certo? Então, o ideal seria o quê? Que as PANCs diminuíssem e aumentassem o número de plantas convencionais. Aí vocês me perguntam, Ana, porém o consumo das PANCs é bem seguro, ou seja, eu posso consumir tranquilamente? Calma aí. Existem pesquisas científicas, escolas, né, institutos federais estudam isso, porém temos que tomar cuidado. Não é qualquer planta que nasceu que eu vou ali, pego e falo, oba, é uma punk, certo? E também, pessoal, o consumo da punk, ela é uma questão cultural, certo? Até consolidar isso na nossa alimentação demora um pouco. Sim, o consumo das punks é seguro, desde que eu tenha certeza de qual planta eu estou consumindo. Bom, pessoal, quando a gente vai consumir uma punk, a gente precisa entender de qual planta nós estamos falando. Algumas dessas plantas, elas precisam ser cozidas, certo? Por quê? Ela tem antinutrientes, podemos até chamar de substâncias tóxicas, certo? Que a partir do momento que isso passa por uma fervura, por um cozimento, essa toxicidade ela é neutralizada. Um exemplo muito bom disso, pessoal, é a urtiga. Aqui no Brasil, a urtiga é considerada para nós praga, mato, a gente compra defensiva agrícola e aplica. A urtiga na Itália, ela é considerada uma planta exótica de valor agregado. Tem um brasileiro lá que é cozinheiro, que ele faz uma sopa de urtiga, que é um dos pratos mais caros da Itália. Porém, precisa passar por um cozimento. Então, tanto que é engraçado, a urtiga que para nós não tem valor nenhum, e em um outro país ela tem um valor agregado gigantesco. Porém, você tem que saber como utilizar isso, ok? Oba! Então eu estou andando numa praça e posso colher a punk de qualquer lugar? Não, pessoal, não é bem assim. Geralmente, ruas e calçadas são ambientes poluídos, certo? Então não é legal você estar pegando essa planta e levando para o consumo. Mas você pode fazer muda. Olha que bacana, certo? Eu não aconselho vocês pegarem punks de qualquer lugar, mas eu aconselho você fazer mudas dessas punks, certinho? Ana, mas pelo fato da planta ser uma punk, ela é orgânica?
Depende, pessoal. Depende da maneira como ela foi cultivada. Se ela foi trabalhada aí por produtores orgânicos, né, que não utilizam de defensivos agrícolas, sim, ela é orgânica. Agora, se ela foi cultivada num ambiente onde se faz a utilização de produtos químicos, não, ela não é orgânica, porém pode ser consumida. Ana, mas eu só posso fazer salada? Não, gente. A gente pode inserir aí uma punk no nosso dia a dia de diversas maneiras, né? Empanadas, no omelete, bolinhos, pão de queijo, tudo isso a gente consegue introduzindo as punks, principalmente porque elas têm alto valor nutritivo, na nossa alimentação, sem causar um espanto muito grande ou uma rejeição de cara, certinho? A punk, Ana, eu posso consumir ela inteiramente? Não. Algumas, sim. Como assim? A taioba é um exemplo do qual eu posso consumir tanto o seu rizoma quanto as partes, né, das folhas. Porém, tem algumas, pessoal, que as folhas são tóxicas e o rizoma, a raiz, não. E vice-versa. Então tem que se tomar cuidado. O importante é saber qual planta eu estou consumindo e quais partes dessa planta podem ser consumidas. Certo, Ana? Então eu vou montar uma horta na minha casa e eu quero diversificar. Eu quero entrar nesse mundo punk, né? Qual que é a melhor para eu ter em casa? Depende do teu espaço, depende do seu ambiente. Conforme as aulas forem acontecendo, vocês vão percebendo isso. Vocês vão adquirir conhecimento para estar escolhendo qual a melhor hortaliça para você ter em casa. Inclusive, pessoal, as punks não são simplesmente olerícolas, elas também podem trazer belezas, podem ser ornamentais. Então vocês vai unir o útil ao agradável. Vocês terão um alimento saudável, um alimento rico em nutrientes, porém podem embelezar a casa. Pessoal, espero que eu tenha esclarecido para vocês o que são as plantas alimentícias não convencionais ou simplesmente plantas não convencionais. Na aula de hoje eu vou deixar um fórum para vocês colocarem aí. Vocês consomem alguma punk no seu dia a dia? Amanhã eu vou gravar 3 videozinhos de punk que eu tenho na minha casa. Na verdade, 4, para demonstrar para vocês que dá sim para ter punks em pequenos espaços. São plantas que eu tenho cultivado na minha residência. Uma tem altíssimo valor nutritivo, eu vou falar isso para vocês. Amanhã esse vídeo vai estar para vocês, certo? No dia 19, vamos ter uma atividade avaliativa, nada muito complexo, tá? É porque eu preciso fazer essa atividade. E na próxima aula, nós vamos trabalhar fatores climáticos e produção. A partir da próxima aula, vocês já começam a perceber que vocês vão conseguir montar uma horta em casa e melhorar muito essa produção. E quem já trabalha com horta, melhorar a sua produção. Simplesmente entendendo aí um pouquinho de fatores climáticos, ok? Aguardo vocês.